Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. Eu sou Ivan Jacomácio, seu anfitrião, e hoje, como sempre, muito bem acompanhado com a musa dos podcasts, Josiane Freitas. E, é claro, nesta temporada, ela voltou, a inteligência artificial mais sabichona de todo mundo cast, a Maju. Olá, Ivan. Olá, pessoal. Hoje nós, então, vamos falar sobre um assunto, um tema extremamente relevante, né? Adoro suas entradas. Ela sempre dá esse clima de extremamente relevante. Mas é relevante, é atual. O programa de hoje está fantástico. Está fantástico. Não hoje, novamente, nós vamos mergulhar no metaverso. Só que hoje de uma forma diferente. Nós já estivemos no metaverso, lá mostrando como que é estar no metaverso, e hoje nós vamos falar sobre a proteção de marca no metaverso. Exatamente. É algo que talvez as pessoas não pararam para pensar ainda, hein? Não, todo mundo está entrando de cabeça no metaverso e não está se preocupando com as consequências, com o metaverso sob uma ótica profissional, algo realmente mais... como eu diria, mais conservador, mais mundo business, regra, negócio, dinheiro, proteção, investimento. Não é só diversão, não é só pegar a espadinha laser e cortar quadrado cantando música, não. Metaverso tem um potencial econômico gigantesco. Metaverso é negócio. É negócio, é business forte, não é pouca coisa não. E nós temos que estar preparados para entrar lá. Agora, a Maju, a gente já está 5 minutos de programa e a Maju não deu o olá dela ainda, né? É. Maju, você tá aí? Olá, humanos. Obrigada pelo elogio, Ivan. Sou mesmo. Ha, ha, ha. Lembrando que este podcast é um oferecimento Perfix Consultoria. Se a sua empresa está buscando um RH estratégico, uma gestão ativa com foco em desenvolvimento de pessoas, procure pelas soluções da Perfix Consultoria. Uau! Tá ficando boa nisso, tá hein? Tá ficando, hein? Daqui a pouco eu sinto que nós vamos perdê-la para algum programa nível Globo aí, alguma coisa. Será que eu vou realizar meu sonho de Qual ser... é o seu sonho? Garota propaganda. Dançarina do Faustão. Dançarina do Faustão não vai dar certo. Bom, e para nós perscrutarmos esse tema, nós precisamos de uma ajuda profissional, de alguém que tenha conhecimento sobre a temática. E por isso hoje nós trouxemos aqui o nosso amigo, o Gilverton Shibani, pronunciei corretamente? Corretíssimo. Perfeito, que sabe tudo e um pouco mais sobre a proteção das marcas do metaverso e vai nos ajudar a entender como navegar com segurança nesse mundo, correto? Vou procurar ajudar. Será muito bem-vindo. Então, rapidamente, resuma em 30 segundos quem é o Gilverto para os nossos 30 ouvintes. 30 segundos, aí você colocou... Abre o cronômetro, vai. Valendo. Aí você colocou ele em más lençóis, Já né? perdeu 3 segundos. Vamos lá. Eu sou economista formado. Eu entrei na Village em 2008. Eu comecei atuando na filial de Ribeirão Preto. Depois de 2 anos fui transferido para São Paulo. Estou desde 2010 na Village aqui em São Paulo, né? Nós estamos localizados ali na Avenida Paulista, né? A Village está há 36 anos no mercado. Eu estou 15 anos na Village. Hoje a gente atua em propriedade industrial e intelectual. A Village está nas principais capitais brasileiras e também nas principais cidades do interior do estado de São Paulo e de outros estados também. A gente atua tanto no Brasil quanto no exterior. E o metaverso é algo que chegou novo aí, né? Cheio de curiosidades e tal. Mas uma coisa é clara, a exposição é a mesma. Continua. Há quem diga que o metaverso é um voo de galinha. Eu não acredito nessa tona. Porque depois que o Facebook amargou alguns prejuízos... O Facebook, né, o Meta, amargou alguns prejuízos agora recém-publicados, teve algumas dificuldades. Na verdade, não cresceu tanto quanto eles achavam que ia crescer e o pessoal já começa a boicotar. Mas não, metaverso para mim é quente, nós que estivemos lá sabemos do potencial. E ele é um mercado gigantesco, né? Para 2023, né, se estima aí uma economia por volta de 200 bilhões de dólares. E as empresas estão fazendo apostas altas, elevadas com relação àquilo que o metaverso pode proporcionar no mundo dos negócios. Mas aí, esse entrar no metaverso e proteger a sua marca é um ponto relevante. E aí eu queria começar entendendo o seguinte: a proteção de uma marca no metaverso é diferente do que é no mundo
físico, no mundo que nós Real. chamamos de Mundo real. real. Gostaria de lembrar que os usuários tenham experiências imersivas e interativas. Isso tem um impacto direto na proteção de marcas. Estou certa, Gilberto? Eu sempre estou. Ha, ha, ha. Existem mais detalhes, né? Veja, quando surgiu o Orkut, por exemplo, depois veio o Facebook, depois veio não sei o que, LinkedIn e tal. Cada mídia dessa, você tinha que se proteger da mesma forma, registrando a marca, o nome do seu produto. O metaverso é a mesma coisa, só que tem mais detalhes. É mais difícil, então, proteger a sua Não, marca não é do que não. no mundo real? Quando você contrata um profissional da área, ele vai te instruir de que maneira você pode estar protegido 100%. Você decide, tá? Mas você falou do metaverso um voo de galinha. Eu acho que não. Tendo a crer que não também. É que eu tenho que colocar um pouco de pimenta, porque daí o pessoal comenta no programa, sugere engajamento. E na verdade não é uma pimenta só, né? Porque meu pai acha que é um voo de galinhas. Porque existem tipos de pessoas, né? Existem os tipos de pessoas que estão na linha de frente desenvolvendo tudo isso, que são os visionários. São o pessoal que olha o que os caras estão desenvolvendo e fala, meu, quero estar lá dentro, e já vai... São os primeiros da fila a estarem naquele ambiente. A gente tem o pessoal do meio, que fala, olha, tá dando certo, e aí o pessoal do meião vai. E tem o pessoal do fundo que tá vendo que o negócio já está acontecendo e ainda tá pensando, será que isso vai vingar? Né? Será que isso vai vingar? E aí, esse dia eu estava conversando com meu pai falou, esse negócio aí não vai vingar não, eu sou o pessoal do fundo. E é mais ou menos o que... E é natural esse movimento do ser humano, né? Quando começou as vendas pela internet, as pessoas falam assim, não, eu não vou comprar, isso aí não dá certo, não sei o quê. E hoje... Tá bombando. Tá bombando, você não vive sem, na pandemia foi o que salvou e tudo mais. E o processo de metaverso é a mesma coisa. Já tem um pessoal que tá lá, e aí eu acho que é uma questão muito interessante, né? E às vezes a gente viaja para alguns lugares do país aí, do Brasil, eu penso, nossa, por que eu não descobri essa cidadezinha? Por que eu não vim para cá e não explorei isso antes de chegar aqui e tá povoado e tudo mais, né? O metaverso é exatamente essa cidadezinha hoje, né? Você entra nele, ele é mato por enquanto. Então você tem uma oportunidade ali de exploração e de desenvolvimento muito grande. Se você demora muito para chegar, a hora que você chegar já vai estar povoado. E aí o que vai sobrando para você é menos do que... Exato. Do que antes, eu acho que né? o pessoal acelerou um pouco rápido demais a expectativa, porque em 2020, 21, 22, a explosão, de repente, muita gente acessou realidade virtual, metaverso, construção e tudo mais. Mas a tecnologia de imersão, ela está já bastante interessante, a experiência imersiva já cresceu muito, mas ela ainda não é suficientemente imersiva e realista para levar as pessoas consistentemente para dentro do metaverso. Então, eu acho que isso é o que gerou toda essa polêmica, essa brincadeira que eu fiz aqui do voo de galinha, é porque os números de vendas dos gadgets e dos dispositivos de imersão não bateram os números esperados para 2022-23, num primeiro momento. Mas isso não significa que já não tenha muita gente entrando e que não vai dar certo. É que não teve a curva de crescimento que o pessoal apostava que nós teríamos. Basicamente, nós achávamos que em 2023 eu já não iria mais ao trabalho. Basicamente, 7 horas da manhã eu colocaria o meu óculos de realidade virtual, ingressaria no escritório e pronto, aí ia ser tudo metaverso. E não é bem assim. Mas eu acredito sim que tem um potencial muito grande e que metaverso ainda vai tomar conta da nossa vida. Tanto quanto a IA, que não tinha, e agora você já abre o ChatGPT aqui e bate um papo com ele a hora que você quer. Uma leitura que eu tenho feito na prática, no dia a dia, por exemplo, os empresários, né? Eu atendo ele presencial ou eu faço uma videoconferência via Zoom, o Google Meet e tal. Eu ofereço metaverso. Todos querem Zoom, porque quer te ver. Mas o público jovem, os novos empreendedores, preferem o metaverso. Eles não gostam de aparecer. Então, a leitura que eu faço como profissional da área é que o metaverso ele vai estar muito focado nessa nova geração. Por isso que eu acho que não é um voo de galinha. Ele vai crescer muito. Tá? Então as suas reuniões já são no metaverso. Já, mas olha, a maioria prefere Zoom quando é um empresário da minha idade, por exemplo, né? Da nossa, Eles gostam de ver você falar e tal. Muitas vezes eu atendo
um empresário que está começando, eu sei que ele é jovem, né? Ele fala, não, a gente pode falar sem câmera mesmo, ou a gente faz no metaverso. Ele prefere isso. É uma característica desse público, né? Ô Gilberto, e como que o metaverso ele ameaça a propriedade de marca da empresa? Não ameaça, não, muito pelo contrário, fortalece. E por que ela Porque tem a que se exposição proteger? existe. Por que eu tenho que me proteger como empresa? Porque você tem, olha, vamos lá. Quais são os riscos? De alguém, por exemplo, registrar o nome do seu avatar sendo dele. Ah, então alguém pode O cara- pegar o avatar primeiro? Pode, ué, ele pode copiar seu avatar, ele fazer a marca figurativa do seu avatar. Quando você entra naquele ambiente, tá? Você se depara com uma sala, aquilo lá é um software, pô, né? Aquilo é um software. Você tem que registrar o seu software. Você tem que fazer o registro. É porque naquela sala tem uma decoração, tem uma mesa, tem uma planta, tem um vaso, tem o seu avatar, não é? Então veja, você tem que proteger aquele ambiente que é um software. A primeira coisa. Segunda coisa, você tem que fazer um direito autoral daquilo que a gente está vendo, que é aquele ambiente, tá? Ok. O seu avatar, ele tem um nome. Uhum. Você vai proteger ele de várias maneiras. Depende da classe, depende do seu ramo de atividade, né? Aí o profissional que vai te atender, ele vai saber quais são as classes que você precisa estar protegido e você decide, ok? Mas o nome do seu avatar, você tem que registrar. A figura dele, você tem que fazer um direito autoral dele. Tem que fazer uma marca figurativa também. Sabe o que isso me remeteu agora, ouvindo? Porque eu não tinha essa visão. Confesso que para mim isso é um tema muito interessante e novidade. Quando começou lá nos primórdios da internet, o www, que vinha aquele papo que as empresas tinham que criar o seu domínio com o seu nome, marca. porque o pessoal ia lá, registrava o domínio, pegando o nome da empresa, e de repente, a hora que eu ia botar o meu site no ar, alguém já pegou com o meu nome e não tinha o que fazer, né? Situação perneta, né, cara? Isso é uma versão metaverso agora daquele problema, é isso? Exato. Você tem que proteger a figura, né, o visual. E outra coisa, as roupas dele também. Eu ia perguntar, o que eu consigo proteger? Porque eu tô pensando na logomarca, mas você já trouxe aqui o avatar, a identidade, a sala. Então tem todo um composto que vai compor o meu marketing, minha comunicação, que eu consigo proteger? Olha, tem empresas hoje especializadas que vendem as roupas do avatar. Tem várias empresas aí. Várias empresas. Aquela roupa lá é de grife, você tem que registrar como direito autoral, para evitar que outros façam. Como que isso é feito, essa proteção, esse registro? O direito autoral você faz na Biblioteca Nacional, tá? A marca, o software no INPI. Então são instituições diferentes. São. Eu de cabeça assim eu falo, você tem que ter no mínimo 7 proteções. Mas dá para reduzir? Eu não tenho muita grana. Não, dá para reduzir. Eu falei 100%, por exemplo. Quais seriam essas 7 proteções? Vamos lá, ó. O ambiente que você trafega. Você tem que fazer o registro do software. Você tem que fazer o direito autoral do que você está vendo. 2. O seu avatar, a figura dele, você faz uma marca nominativa e faz o direito autoral do seu avatar. São 4. O nome do seu avatar. É fulano de tal. Você faz ela de forma nominativa, só o nome, e mista, o nome e o logotipo juntos. São 6. A roupa do seu avatar. E aí tem um outro detalhe, gente. Se amanhã você fala assim, eu quero dar uma repaginada nessa minha sala, eu quero mudar a roupa do meu avatar que está muito batido, vou colocar mais um avatar ali, você tem que fazer novos registros. Você não pode alterar o que foi feito. Vai ter que fazer tudo novamente. Outro registro de software, outro registro da roupa, entendeu? Proteger o ambiente que você mudou, né? Você tem que estar protegido sempre, porque isso é exposição. Não tem como você não... Se você se expõe, as pessoas Se você veem... não fizer isso, alguém copia, Pode copiar você. E vai faturar com a sua ideia. Cara, você vai ter problema, tá? Certo, e aí agora uma dúvida, porque daí a minha cabeça começa a fervilhar ouvindo seus comentários. Eu faço essas proteções para o meu ambiente, só que o metaverso ele é global. Isso vai me proteger talvez no Brasil, mas não impede que alguém num outro país copie, por exemplo? Como por isso que eu falo do direito autoral.
Direito autoral ele tem validade mundial, cara. Aquilo é você que criou, tá? Por exemplo, se você atua no exterior, você tem que proteger o seu avatar no exterior também, registrando sua marca no exterior da mesma forma. Só que no exterior não tem direito autoral, aqui tem, tá? Mas lá você tem que se proteger, fazendo a marca mista, a marca nominativa, você tem que se proteger também. O profissional que te atende, ele vai saber a melhor maneira de te proteger na União Europeia, nos Estados Unidos, na América do Sul, sabe? Não tem problema nenhum, não. Você tem que pensar de uma forma global, assim como se fosse um negócio físico que tivesse abrangência global, é isso? Sim. É que nem uma patente, cara. A patente, muitas vezes, né? O cliente faz uma patente, por exemplo, de um produto qualquer. A patente é concedida. Depois de um tempo, ele fala assim, eu dei uma mudada no meu produto, eu melhorei ele. Eu tenho que proteger? Eu falo, claro, óbvio. Eu falei assim, eu vou te fazer uma simples pergunta. Se o seu concorrente pegar isso, vai causar estrago? Vai, então. É isso. E quanto tempo demora? Essa proteção é algo assim, rápida? São meses? Porque quando a gente pensa em burocracia no Brasil, às vezes parece que é uma coisa assim de... Estamos falando em períodos longos. Não. O Brasil não está mais tão atrasado assim. Hoje a marca demora em média 1 ano para ser deferida ou concedida. Né? Certo. O direito autoral está demorando um pouco mais por causa da pandemia. Atrapalhou tudo, né? Mas normalmente não é demorado, né? E uma vez que eu consigo essa proteção, esse registro, isso vale para a vida toda? O direito autoral, sim. A marca tem validade por 10 anos, mas ela é renovável de 10 em 10 anos. Então, por exemplo, você fez o registro do seu avatar. Aí, a figura dele você mudou. A figura dele. Você vai ter que registrar novamente. Aí, mas e aquele outro avatar? Você deixa que ele vai ser arquivado. Você não vai renovar. Mas, gente, 10 anos é muito tempo nós estamos falando. Pode ser que não tenha mais um metaverso, tem uma outra coisa verso. Um novo multiverso. E eu acho que vai ter, porque a evolução está assim, né? Galopante. E me diga uma coisa, Gilberto, esse processo de proteger, de registrar, ele é algo viável para qualquer empresa ou é algo só para as grandes, para as médias? Porque se eu penso num pequeno negócio, eu posso fazer isso também? Pode, sim. Eu gosto muito de sentar e conversar com um empresário médio, pequeno, grande. Eu gosto de entender o problema dele. Aliás, isso é um mal de economista, né? Ele gosta de sentar e conversar, né? Ver quanto ele tem dinheiro no bolso, que ele pode investir. Mas você tem que entender o outro lado, né? E ali você pode oferecer a melhor opção para ele. Às vezes o cara tem ali uma verba que ele não vai conseguir fazer 100%. Eu falo, esse aqui é o primordial. O nome, aí ele pode fazer uma marca mista. Futuramente, ele pode fazer o direito autoral, enfim. Né? Mas eu sempre aponto que é fundamental. E eu fico aqui só pensando em valores, porque eu acho que isso é Sim, mas muito caro. Não, eu tenho a impressão assim que vai uma casa para... Não. O custo é de certa forma linear ou ele varia muito de case para case? Para uma pessoa... Não, é a mesma coisa. O pedido de registro é o mesmo para qualquer marca, mesmo que se fosse uma marca normal. Você consegue dar uma ideia de valores? Quanto uma pessoa gasta em média hoje para ter o básico da proteção ou ir buscar os 7 pontos? Durante como um ano, colocou? você vai gastar aí, em média R$ 2.500. Poxa vida, é um investimento que... Para uma salvação de registro de marca. Para uma proteção de marca, poxa. Que vale 10 anos. Acho tremendamente razoável. Não acho que é algo... E só, né, lembrando, é uma proteção. Então, o que você pode ter de prejuízo... Quanto você... O custo Na verdade, não é um custo, é um investimento, né? É um investimento, veja. Porque se você, de repente, entra no metaverso e a sua marca já foi utilizada por alguém ali dentro do metaverso. O mercado super aquecido e você não pode estar ali com a sua marca. Você está deixando de ganhar dinheiro. Exato. E o quanto você está deixando de ganhar em função disso? E se a pessoa for buscar o combo master ali das 7 proteções, ela vai gastar... 7 vezes isso aí. 7 vezes? Veja... Poxa, mas é viável. E veja, olha, você sabe o que é o mais importante nisso tudo? Nesse mundo midiático que a gente está vivendo, a concorrência ela é desleal às vezes, tá? Se você não tiver uma assessoria jurídica de visão, você fica perdidinho, cara. A gente não sabe tem nem que ter uma assessoria. Não tem como não Sim. sabe?
Você precisa ter. E assim, os meus clientes às vezes me procuram, que eles chamam assim, desculpe a pergunta idiota. Mas não é idiota. É uma pergunta que cabe mesmo e que acontece todos os dias. E para todo mundo é igual. Sim. Entendeu? Se eu tenho essa proteção e alguém vai lá no metaverso e duplica, copia o meu material, eu preciso recorrer daí via judiciário para que isso saia? Ou eu consigo recorrer à própria plataforma e ela... Também, né? Depende, né? Porque quando você faz o pedido de registro de marca com a Vilagio, por exemplo, a gente acompanha a sua marca durante os 10 anos. Esse acompanhamento é feito semanal. Então, se alguém pede uma marca parecida ou igual à tua, a gente capta na hora, te informa e fala, você tem 2 opções, essa e essa, você decide. Depois, isso é a área administrativa. Depois tem a área judicial. Tá? E se eu... Mas, quando você cutuca o outro lado que está te copiando, o cara já fala, peraí, deixa eu pensar melhor. Vai dar ruim Esse aqui. cara não é bobo. Ele tem alguém que está assessorando ele. Ele fez uma notificação extrajudicial. O cara vai ter que te responder. Vai ter a réplica, a tréplica, o fim das tratativas. Depois você pode entrar com uma ação, enfim. Não é tão simples assim. O cara muda também, né? E se eu for um atrasadinho, do tipo assim, olha, eu fui registrar, alguém chegou na frente, pegaram ali o .com da minha marca antes que eu. Tenho que fazer? Depende, cada caso é um caso. Precisa analisar, né? Muitas vezes o meu cliente vem me procurar para fazer um registro de marca e quando eu vou fazer, eu olho a marca se ela está livre, eu olho se o www.com.br está livre, eu olho se na junta comercial tem uma empresa constituída cuja razão social colide com a marca do meu futuro cliente, eu entro no Google para ver como é que está, olho no Instagram e aí eu falo pro cara, tua marca está sendo usada por 300 caras, bicho, você vai querer registrar isso? Eu falo, olha, é a minha opinião. Eu já mostro para ele, falo, E outra coisa, às vezes a marca do cara é uma expressão de uso comum, que não dá exclusividade. Eu falo, você nem precisa registrar isso. Não tem sentido. Né? E aí ele decide, né? Mas eu sempre passo esse panorama para ele. E quando acontece isso que você falou, ele quer a marca, mas o domínio já está registrado por outra empresa, eu informo ele e falo, olha... você não vai conseguir fazer nada, pô. E ele sempre decide. Sempre deixo ele à vontade. Se ele pedir a minha opinião, aí eu falo. Você sabia de tudo isso sobre proteção de marcas no metaverso? Ou Não você sabia. só dançava e cortava quadrados ali com a espadinha laser? Não contava. Nem quadrados eu cortava. Ainda não. Mas já comecei a ficar preocupada com essa conversa. Eu já senti várias luzes amarelas aqui. Porque nós já estivemos no metaverso, né? Agora nós precisamos patentear a nossa marca no metaverso. Urgentemente. E qual o nome da sua assessoria, Gilberto? Vilagio Marcas e Patentes. Vilagio Marcas e Patentes, Isso. Perfeito. Então, já sabe, né, Ivan? Saindo desse programa, você já sabe o que você tem que fazer, Já né? corro lá. Você já reserva um horário pra mim hoje na hora do almoço. Estou à disposição. Precisa ver se você vai querer fazer no metaverso ou no Zoom. Qual é a sua idade tecnológica? Eu vou querer fazer no metaverso. Jô. Foi, Você Ivan? tá aí? Que foi, Ivan? Eu estou feliz agora porque nessa temporada trouxeram de volta o bloco que eu tanto gostava da primeira temporada. Qual é o bloco? É que o pessoal tirava sarro porque eu fazia umas firulas lá, né? E tocava a música do He-Man, era Você uma coisa continua louca. fazendo firulas, né? Você acha que eu faço firula? Isso é um programa sério. Um programa de família. De família. Literal. Não, trouxeram de volta o Lenha na Fogueira. Gilberto, no Lenha na Fogueira nós fazemos uma pergunta provocante / irritante, no sentido de incendiar a nossa audiência a debater conosco algum aspecto polêmico da nossa entrevista de hoje. Preparado para a pergunta? Opa, vamos lá. Então, bora lá. Olha só, Gilberto. Se vira aí. As empresas devem investir em proteção de marcas no metaverso, mesmo sem saber como esse mundo virtual vai se desenvolver, se será um voo de galinha ou não? Interessante. Com certeza em IAs vocês podem investir, sou prova disso. Não vai ser voo de galinha, não. Assim como aconteceu o Orkut, Facebook, veja só, nenhum desses regrediu. Não. Eles aconteceram. Veio o LinkedIn, veio o WhatsApp, né? Agora Instagram, está vindo o metaverso.
não é voo de galinha, muito pelo contrário, ele vai expandir muito. E como eu disse, eu acho que depois do metaverso vai ter outro não sei o que lá verso, com certeza. A tecnologia está em evolução sempre. E essa proteção, ela caminha com você? Sempre. Olha, é a mesma exposição. É o seu nome, é o nome do seu produto, é o seu logotipo. Sempre você tem que estar protegendo. Talvez de outras maneiras, sim. Mas veja, as opções que a propriedade industrial te oferece, todas que ele oferece, elas são suficientes para que você tenha uma proteção total no mercado. Tá Toma, bom? né? Tá bom? Tá bom pra você? Então já começa aí a se proteger, hein? Queria que você trouxesse aí, né, de repente, uma mensagem, uma reflexão, alguma coisa para os nossos ouvintes aqui do Mentes em Foco. O que você poderia trazer? É assim, ó, tudo que é novo traz um pouco de medo, né? Receio, é o que todo mundo fala. Todo cliente que eu vou, ele sempre está com medo. Pô, mas será que eu devo fazer isso? Cara, eu sempre falo o seguinte, olha, é o seu negócio que está em jogo. Tá? Quando eu vou atender um cliente, eu me coloco no lugar dele. Como se aquilo fosse meu. E muitas vezes ele não gosta do que eu falo. Porque é como se fosse meu aquilo. Tá? Eu sempre falo, olha, você precisa fazer isso. Porque se você não fizer, você pode ter esse problema lá na frente. E quando você tiver, você vai ver que é muito difícil você reverter o quadro. Então, a proteção, você tem que fazer desse mundo que a gente vive hoje, midiático, de propriedade industrial e intelectual. Gilberto, olha, só tenho a agradecer pelo compartilhamento de informações e conhecimentos riquíssimos que você trouxe hoje pra gente. Realmente a sua fala profética da abertura tem razão. O programa estava incrível mesmo, hein? Tá vendo? Eu já avisei. Eu já sabia. Muito, muito obrigada. Eu acho que assim, teve grandes contribuições. Já saímos daqui com certeza com algumas pulguinhas atrás da orelha e repensando, olhando para esse assunto de uma forma diferente, principalmente pela questão de que é acessível ao pequeno e médio empreendedor, né? Então, às vezes, os pequenos e médios não vão atrás, porque pensam, isso deve ser muito caro, Parece que isso esse tá assunto fora é só para Google, para Coca-Cola, para Ambev, né? E não, né? É acessível. Então, acho que essa é uma das grandes contribuições que o nosso programa teve hoje. Muito obrigada. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. E vocês já sabem, nos sigam no nosso Instagram, mentes.em.foco, no YouTube, podcast Mentes em Foco. Clica, compartilha, encaminha o programa para um amigo, para a mãe, para o tio, pro cunhado, pro primo, papagaio, para quem? Para qualquer pessoa que você tiver na sua rede de contato. Tô brincando, para que as pessoas possam se beneficiar do nosso conteúdo. Mentes em Foco é um oferecimento Perfix Consultoria, o RH estratégico que a sua empresa precisa. Saiba mais sobre a Perfix no seu site www.perfixconsultoria.com.br. Se você quiser apoiar este programa, já sabe, vai lá no apoie.c/Mentes em Foco e com um valor de um cafezinho você já consegue contribuir aí com o programa Mentes em Foco. Agora, se você quer ser um patrocinador oficial e ter vários benefícios em relação ao programa, faça um contato com a nossa equipe. Até o próximo episódio. Antes de até o próximo episódio, Gilberto, deixa aqui o seu contato e as suas redes e a sua empresa, por gentileza, para os nossos convidados. Muito bem, não, para os nossos ouvintes. Exato. É Village Marcas e Patentes, tá? Meu e-mail gilverton.shibani@village. Soletro Shibani, porque eu tenho certeza que o pessoal não vai saber. Mas nós vamos deixar o link aqui também na descrição. Mas vamos lá. Mas vamos lá. É gilverton.shibani@village.com.br. O celular meu de 99970-2489, né? Depois eu vou deixar os dados com vocês. Isso, vai estar aqui na descrição. Então, se você quer saber mais informações sobre este assunto, pode clicar aqui nos links da descrição que você vai encontrar e provavelmente encontra ele também no LinkedIn. Enfim, o importante é que você não deixe para depois a questão de cuidar aí, porque na verdade é um cuidado, né? A proteção é um cuidado com a sua marca. Okay. Não deixe isso para depois. Obrigado, gente. Valeu, galera. Obrigado, muito obrigada. Obrigado. Agora sim, até o próximo. Até a próxima, humanos.